Boa tarde, pessoal. Nós vamos falar para vocês um pouco sobre a resistência dos materiais e embalagens para alimentos. Esse trabalho ele vai ser apresentado por mim, Adrian, e pelo Harold. O que são as embalagens biodegradáveis? São produtos orgânicos criados a partir de proteínas, polissacarídeos e lipídios. Eles também podem ser criados a partir de derivados. Isso pode ser usado na fabricação de embalagens biodegradáveis, que são aquelas que encontramos nos supermercados, as famosas sacolas. E de que materiais podem ser essas embalagens biodegradáveis para os alimentos, né? Bom, meus amigos, o material mais conhecido por nós é o papel reciclado. Esse papel é utilizado em deliveries de alimentos e até mesmo em produtos de higiene que encontramos nos supermercados. Entretanto, todavia, existem outros tipos de embalagens biodegradáveis, por exemplo, do bagaço da cana-de-açúcar e até mesmo da casca de uva. E por que eles oferecem esse tipo de embalagem nos restaurantes e deliveries? Eles escolhem isso, pessoal, por conta do reconhecimento da marca. Veja bem, é como se fosse uma estratégia de marketing. Eles optam por isso devido a ser uma escolha positiva para a marca e para o meio ambiente. Também a diminuição da contaminação dos alimentos. E o principal de tudo, a redução do custo do restaurante e do delivery. Bom, as propriedades mecânicas do filme biodegradável. Pessoal, as propriedades mecânicas do filme é quem determina a resposta. Essa resposta ela é dada às influências mecânicas externas que estão associadas à capacidade de se adaptar às deformações. Quais deformações? As deformações irreversíveis e reversíveis. Elas também apresentam resistência às fraturas. Em relação à proteção do alimento, pessoal, o teor de plastificante na formação é o principal fator. Esse fator ele é responsável pela alteração das propriedades mecânicas que há no filme. Bom, à medida que eleva a concentração de plastificante na formulação do filme, diminui a força e a tensão. E, na medida que diminui a força e a tensão, ele aumenta o alongamento. Dentre essas propriedades mecânicas que há no filme. Bom, à medida que eleva a concentração de plastificante na formulação do filme, diminui a força e a tensão. E, na medida que diminui a força e a tensão, ele aumenta o alongamento. Dentre essas propriedades mecânicas do filme, existem algumas que são mais estudadas. Essas propriedades que são mais estudadas destacam-se a resistência à tração, o alongamento e o modo de elasticidade. A resistência à tração ela pode ser definida como uma resistência máxima. Essa resistência máxima ela é oferecida pelo material quando o material é submetido à tração. Já o alongamento é dado como uma medida de maleabilidade do filme. Também pode ser considerado como se fosse uma característica que define a sua habilidade em deformar antes de ocorrer a ruptura. O filme deve ser resistente à quebra para oferecer proteção à estrutura do alimento, mas também deve apresentar a flexibilidade de formar e se adaptar a possíveis deformações que ocorrerão no alimento sem que ocorra o rompimento. Bom, e aqui está o conhecimento, de ruptura da embalagem. Isso aqui é um fundamental que a gente tem, que eu falei um pouco antes, Aqui está um gráfico que já foi analisado na aula de resistência dos materiais, Que aqui está o cálculo do modo de elasticidade, ou seja, aqui está uma elevação que é onde tem a deformação elástica, ou seja, há uma deformação que ela pode voltar ao estado inicial, como uma mola, e logo ao ponto de escoamento. O que é esse ponto de escoamento? O ponto de escoamento é onde vai ter a deformação plástica, ou seja,
ela não vai voltar mais ao estado inicial. E logo, no decorrer dessa deformação plástica, vai ter uma ruptura no final. Aqui está um exemplo de uma pessoa carregando sacola de compras, que é um bom exemplo a ser citado agora, que fala bem desse gráfico, ou seja, quando a gente carrega uma sacola de compras, logo vem uma deformação elástica, ou seja, quando você segura ela com peso nela, há uma deformação elástica. Mas quando você aumenta esse peso no decorrer do tempo, vai ter uma deformação plástica, ou seja, vai ter tipo umas estrias. A gente vê isso quando a gente puxa um saco plástico, uma deformação nela. E no decorrer dessa deformação plástica, vai ter uma ruptura no final. Ou seja, quando a gente aumenta esse peso nessa sacola, vai ter uma deformação elástica, em seguinte, uma deformação plástica, e logo vai ter essa ruptura. Ou seja, é bom conhecimento de ruptura da embalagem. Ou seja, você tem que fazer uma embalagem que mostre esse deformamento, essa deformação plástica. Mostre que a gente sabe que vai ter uma ruptura em seguida. Se tem uma ruptura logo no início, essa sacola não é bom. Peguei a sacola, coloquei peso nessa sacola, ela logo já estourou já. Não teve indícios, né, necessários para mim averiguar esse problema, meio que evitar que a sacola estoure. E aqui a avaliação das propriedades mecânicas, né, que é feita pelo texturômetro, onde ela avalia, né, a resistência à tração, o alongamento na ruptura e o módulo de elasticidade. Aqui não sei se dá para ver um pouco, mas irei mostrar logo em seguida um vídeo que mostra bem esse texturômetro. Bom, agora eu irei mostrar, né, um funcionamento desse texturômetro, né, onde ele vai aplicar, né, onde ele vai medir essa resistência à ruptura, o alongamento e o módulo de elasticidade. Vocês podem ver que ele vê, né, que deu uma deformação elástica, depois a plástica e depois a ruptura, que é o papel desse texturômetro. Bom, agora irei analisar a interferência, né, da umidade na resistência à tração. Aqui está um exemplo, né, um gráfico de uma pesquisa científica feita por Michelis Fernandes da Silveira, onde os filmes foram produzidos a partir de 5 formulações, utilizando diferentes concentrações de polímero e plastificante. Pode observar, né, que aqui no gráfico, né, que a resistência à tração variou de 1.6 a 8.46, né, megapascal para os fluidos armazenados a umidade relativa de 50%. Aqui, a umidade relativa de 50%. No entanto, né, os filmes armazenados a umidade relativa de 75% apresentaram valores de 1.16, né, e 3.64. Ou seja, com as umidades menor, houve melhor rendimento desse filme. Com a umidade relativa de 50%, a resistência à tração foi bem maior. Ou seja, com a umidade menor, é bem melhor ser aplicado e dá uma melhor resistência. E, por fim, muito obrigado pela atenção.